meus amores, então hoje nós vamos ter mais uma aula, mais uma videoaula à distância. E hoje nossa aula ela vai ser super prática, super dinâmica. E vocês prestem atenção no vídeo, viu? Assunto que vai ser cobrado na prova. Grande beijo para cada um de vocês que estão nas suas casas por uma causa justa, não é isso? Que é preservar a saúde de quem? Das pessoas que a gente ama, certo? Que nós amamos. Pessoal, nós vamos iniciarmos nossa aula, né, falando ainda com a continuação de grandezas físicas. Nós estudamos bastante o que era grandeza física, certo? E aí nós começamos a introduzir a nossa primeira grandeza física, que era quem? O volume. Então, o volume é a capacidade ocupada por um corpo e ela é expressa em metros cúbicos, né, ou centímetros cúbicos e assim sucessivamente. E aí nós estudamos os paralelepípedos, nós fizemos alguns cálculos e agora nós vamos entrarmos na nossa segunda grandeza física, que vem a ser o quê? A massa de um corpo. Então, o que significa a massa de um corpo? Vou colocar aqui para vocês, certo? É a quantidade de matéria Pessoal, continuando. Então, a massa, muitas vezes, ela é confundida com o peso. Quando eu lhe pergunto qual é o seu peso, aí você vai dizer, o meu peso, por exemplo, o meu hoje é 60 quilogramas. Que isso não significa que é o meu peso, certo? O meu peso é a minha massa, que vai ser especificada pela quantidade de matéria existente em um corpo. Agora, se eu perguntar qual o seu peso, aí quando eu responder, o meu peso é 60 quilogramas, mas não é o meu peso. Então, eu vou responder a minha massa corpórea, certo? 60 quilogramas. Quando eu falo em massa corpórea, eu estou falando na massa, né, em toda a massa existente no meu corpo. E aí muitas pessoas confundem, porque o peso nada mais é do que a ação gravitacional exercida pela Terra em um corpo, certo? Então, o meu corpo está aqui e a minha Terra, e a Terra está atraindo o meu corpo para o seu centro gravitacional. O que implica dizer que se eu fizer isso, pegar esse pincel e jogar para cima, ele vai ser atraído, né, por meio da ação da gravidade. Isso daí é que significa que é o peso, certo? E existe até uma formulazinha matemática que vai explicar que o peso é a massa vezes a ação. Pessoal, nós temos esse quadrinho aqui que vamos ter que deixar ele copiadinho no nosso caderno, certo? E aí ele vem explicando bem direitinho. 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas, certo? Então, tem 1 tonelada, eu tenho 1000 quilogramas. 1 quilogramas, eu tenho 1000 gramas, certo? Deixa eu só acrescentar o zero aqui. E aí, 1 tonelada, eu tenho 100.000 gramas, certo? E 1 quilograma eu tenho 100.000 miligramas. Ana Amélia, é necessário nós decorarmos esse quadro? Não, mas eu tenho que ter esse conhecimento, porque às vezes algumas questões em química pedem para fazer a transformação. E aí você tendo ela guardadinha no seu caderno, copiadinha, fica mais fácil para a resolução das questões, certo?
Meus amores, então aqui se encerra mais um vídeo produzido pela professora Ana Amélia, com muito carinho para vocês. Espero que esse vídeo ele contribua significativamente para a aprendizagem de vocês. Falar para vocês que é um imenso prazer estar aqui com vocês, certo? Mesmo que à distância, mas vai aqui o meu caloroso abraço para cada um de vocês, certo? E aí, né, dando fim ao nosso vídeo, eu vou passar a atividade do livro, que também já tá aqui na lousa, certo? No resumo do quadro. Então, um momentinho. A 7ª e 8ª questão do livro, certo? Página 21, 7ª e 8ª questão, vocês copiam. Então, como eu passei 10 questões, né, no primeiro vídeo, agora eu vou maneirar mais um pouquinho. E aí, vocês vão fazer só 2 questões, vão copiar, vão responder, certo? E aí, vocês já fazem logo e me entregam na próxima semana, certo? Que é na terça-feira, certo? Porque mudou o dia da área. Será quarta e agora é terça-feira. Então, na próxima terça-feira, certo? Lembrando que vocês têm um relatóriozinho que ficou da semana passada, certo? Né? Da correção do vídeo, das atividades, que foi cobrado um relatóriozinho para vocês. Também não esqueçam de fazer. E agora, certo? Vocês vão fazer para mim, certo? Eu vou fazer uma pergunta, né? Pessoal, agora nós vamos começar com o peso. A força pela qual a Terra nos atrai, certo? Então, eu vou explicar hoje. É a força pela qual a Terra nos atrai. Eu vou explicar novamente, porque eu já dei uma introduçãozinha para vocês do que significava. Por exemplo, se eu dar um pulo assim, ó. Eu pulo, então a Terra, ela me atrai, eu vou para cima e ao mesmo tempo tem uma força que me puxa para o seu centro gravitacional, certo? Isso aí eu vou ter quem? O peso, certo? O peso é a relação, né, do corpo com a gravidade, certo? A relação que a gravidade, ela exerce em cima de um corpo qualquer. Como, por exemplo, o mesmo exemplo, pego esse pincel e faço isso, ó, jogo e tento pegar. Quando eu pego, logicamente ele foi para cima, ele desceu para baixo. Por quê? Porque existia uma ação gravitacional na Terra que faz com que isso aconteça. Só que, se eu for para a Lua, vai ser totalmente diferente. Por quê? Por conta da lei gravitacional, certo? Então, na Lua, eu vou tender a fazer o quê? A flutuar, certo? Porque a massa minha é desprezível lá na Lua. Não leva em consideração a massa, certo? E aí,